E a Carla Zambelli acaba de ser condenada a 10 anos de jaula. Além disso, vai ter que pagar 2 milhões de multa, perdeu o mandato. Grande dia, sextou! A condenação foi porque ela ordenou que o hacker Walter Delgatti Neto, Walter da Vaza Jato, invadisse os sistemas do Conselho Nacional de Justiça e colocasse lá um monte de decisões. Entre elas, a Carla Zambelli tentou soltar um traficante do Comando Vermelho condenado a quase 300 anos de prisão. O cara ia sair pela porta da frente do presídio se dependesse da Carla Zambelli. Porém, o Alexandre de Moraes descobriu antes e não deixou que isso acontecesse. A coisa estranha nisso aí é que os bolsonaristas sempre ligam à esquerda a facções criminosas, só que quem tentou soltar não só esse, outros 3 traficantes, foi a Carla Zambelli. Ela também emitiu um mandado de prisão fake contra o Alexandre de Moraes, assinado, né? Não estava assinado, mas assinado pelo próprio Alexandre de Moraes. Pois bem, agora vai ter muito tempo para pensar no que fez na jaula. A Zambelli foi a primeira. Agora a porteira tá aberta e a boiada vai passar. Comenta aí como você vai comemorar essa grande vitória. O pessoal está comemorando que Zambelli será presa. Eu não estou muito contente, não. Acreditaram? Eu não bebo. Mas nós teremos que comemorar tantas prisões nessa gangue bolsonarista que até o final do ano serei um alcoólatra. Então, tchim, vamos comemorar. Mas com moderação, pessoal. Não é todo mundo só. Zambelli, vou te dar um conselho. Quando você for presa, não dê uma de valentona que nem se deu aqui fora não, viu? Porque lá não tem seguranças pra te protegerem, não tem uma pistola pra você pegar. Ficou feio, né? E quero dizer a você que estou muito contente que uma pessoa como você, que tanto levantou falso testemunho contra o Lula, que o chamou de condenado, descondenado, de presidiário, que incitou golpe, que xingou Alexandre de Moraes. É um prazer enorme ver você pagar. Um prazer enorme. Estamos muito felizes. Olha, vou falar pra você. Você merece tudo de péssimo na tua estada na cadeia. E bem feito pra você aprender a não ser uma marginal, fascista, bandidinha que achava que podia fazer de tudo. O Thiago falou num vídeo, até assisti agora o vídeo do Thiago, ele comemorando. O Thiago já tralalá. Então, eu também estarei, logo logo. E o Thiago falando que a Zambelli é muito burra, porque tudo que ela fez, ela não sabia que ia ser pega. Thiago, eu acho que ela contava com o golpe dado. Com o golpe, seria tudo encoberto. Os crimes não apareceriam. INSS não apareceria. Carla Zambelli não seria condenada. Todos esses bandidos bolsonaristas, né, estariam no poder tranquilinhos, matando a todos nós da esquerda. Seria assim. Então ela contou com o ovo antes da galinha. Ela achava que o ovo vinha, mas nem galinha ela tinha. Mas é só o começo, viu? Tem mais coisas para ela ser condenada. Essa então foi a condenação pela invasão hacker. Ela quis dar uma de Alexandre de Moraes. Ela, inclusive na internet, ela saboreou o prazer de soltar membros do Comando Vermelho. Se eu não me engano, do Comando Vermelho. Ela soltou bandidos de alta periculosidade. Não perigosos como ela, mas perigosos também. Eu não bebo, mas beberei. Tadinha. Tadinha, que barra. Que tadinha. Viado. E a Zambelli que tá chorando as pitangas nas redes sociais porque o Xandão votou a favor da sua condenação a 10 anos de xilindró. A coitadinha agora, pra variar, como toda boa bolsonarista covarde, está se vitimizando. Está de mimimi. Vejam o que ela disse nas suas redes sociais. Vejam a nota da Zambelli. Estou sendo vítima de uma pressão política que atenta não apenas contra a minha honra pessoal. Que honra, Zambelli? Honra é uma palavra que você não conhece. Diz mais. Minha única fonte de renda é o salário do meu trabalho como deputada. Se tivesse trabalhado direito como deputada, defendendo a democracia, defendendo o Estado Democrático de Direito, não teria sido indiciada e agora prestes a ir pro xilindró. Diz mais. Um político honesto, que vive do próprio salário, jamais teria recursos para pagar uma multa despropositada que ultrapassa 4,5 milhões.
referente aos 2 julgamentos em curso na corte. Segundo ela ainda, trata-se de algo que extrapola qualquer limite do razoável. Ô Zambelli, razoável não cabe na sua boca. Você não foi honesta, você contratou um hacker para invadir um sistema. Você incluiu documentos falsos, você é uma golpista. Então, pode chorar as pitangas à vontade, que a colmeia te espera. Dilma segue Moraes e volta para prender Zambelli. O placar é de 2-0. Eu falei que hoje vai ser curta pra gente tomar uma gelada. Já botei a minha aqui, ó, pra gelar. Tamo junto aí, curte, comenta e compartilha. O placar já é de 2-0 pra prender a Annabelle. Tamo junto, tamo junto. Ei, vem cá, tu tá sabendo que a casa caiu pra Zambeleta Carabina? A primeira turma do STF formou maioria pra condenar Carla Zambelli a 10 anos de jaula, meu parceiro. E tem mais, perda de mandato e pagamento de multa de 2 milhões por danos morais coletivos. Mas olha, preste atenção, não foi por esse motivo aqui não. A gata garota coleciona crimes. Zanzan foi condenada junto com o hacker de Araraquara, o Walter Delgatti. Tu lembra dele? Por que, Tuca? Pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A garota é um perigo. E pra quem pensou que isso ia terminar em pizza, Zanzan segue tomando no caneco da Bolsonaro Store. Se gostou da notícia, já sabe, né, meu parceiro? Curte, comenta, compartilha. E, claro, engaja nesse vídeo, porque a tristeza dos bolsomínios é a minha alegria. Faz o L, sextou. A justiça demora, mas não falha. Carla Zambelli, a primeira peixe grande do bolsonarismo, acaba de ser condenada a 10 anos de prisão e perdeu o mandato. Alguém sabe me dizer por onde anda Carla Zambelli? Tá sumidinha, não que eu sinta falta. Mas temos notícias a respeito dela. Hoje, sexta-feira, dia 9 de maio, Xandão votou a favor da condenação a 10 anos de prisão da Carla Zambelli e 8 anos e 3 meses do hacker de Araraquara, o Walter Delgatti. Eles foram indiciados por invasão de dispositivo informático, por falsidade ideológica, pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, onde eles conseguiram incluir 13 documentos. Entre eles havia um mandato de prisão do Xandão, obviamente falso, porque era assinado pelo próprio Xandão. Ô, inteligência, não? O julgamento que começa hoje, dia 9, no plenário virtual do STF, vai até dia 16. Então, em breve, acredito que veremos Zambelli na cadeia e também com perda de mandato. Tinha esquecido de dizer isso no início do vídeo. Alexandre de Moraes vota pela condenação de Annabelle, a espanhola, e pede 10 anos de regime fechado, cadeia para ela. Olha, se organizar direitinho, cabe mais gente aí, viu? Annabelle tá até aqui de crimes, né? E agora parece que a Annabelle vai definitivamente cumprir a sua cadeia. Glória canta lá Súrias, oh Siri canta lá na praia, sorra manada. O hacker de Araraquara pegou menos, porque entregou a cabeça da Annabelle do satanário de bandeja. Annabelle vai pegar 10 anos, porque se for julgada pela primeira turma e só faltam 4 votos, é condenação na certa, baby. Tem ministro, né? Flávio Dino lá. Pingou, adoro! Menina, hoje o dia não tá nada propício pra bovinada. Esta condenação deve-se ao fato de que Annabelle invadiu, junto com o hacker de Araraquara, Walter Delgatti, o site do Conselho Nacional de Justiça e decretou a prisão de Alexandre de Moraes por ele mesmo. Ai, a sorte da esquerda é que a direita é extremamente burra. Não tem uma cabeça pensante no excremento de limpeza, é um povo idiota de pai e mãe, Cremosa. Agora, o que me consola, Cremosa, de Satanaro não estar na cadeia até agora, e nem aquela corja dele, aquela organização criminosa, é que esses ratos menores aí, como aquelas cabeças de gado que estão na papuda e na colmeia, estão pagando pelo crime dos outros, né? Foram cair na lábia dessa gentalha e agora parece que acordaram, porque no último dia 7 teve a manifestação gado, que foi um fiasco, uma vergonha. Menina, acabou de enterrar Satanaro de vez. O pessoal ficou esperto, né? Que além de ter dado milhões em picles para esse meliante, quem foi preso, que está na cadeia agora, pagando pelo crime de todo mundo, são só os pé rapados aí dessa organização, né? Que os cabeças aqui mesmo. Ah, menina, tem chão, hein? E Satanás está comendo do bom e do melhor, comendo, bebendo e dormindo às custas de vocês, trouxas, que parecem mais vira-latas aqui do lado de fora da mansão, latindo pro dono. Oi, papi!
Lá vem mais 10 anos de cadeia para Carla Zambelli, que somados aos 5 anos e 3 meses para os quais ela já está virtualmente condenada, afinal o Supremo já formou maioria e só não bateu o martelo ainda porque o amigão Cássio Nunes resolveu pedir vistas para dar uns 3 meses de lambuja aí para dona Carla Zambelli e vai passar de 15 anos de gancho na cadeia. Portanto, regime fechado, ou seja, vai para trás das grades. Pois é, Carla Zambelli, que representa bem esse grupo de pessoas que a gente pode chamar de revolta dos fracassados, que aproveitou-se da crise do capitalismo que atingiu o Brasil em cheio, elegendo Jair Bolsonaro, outro despreparado, presidente da República, que uma vez instalados no poder, fizeram questão de nunca tentarem aprender a função para a qual foram delegados. E o tempo todo, sem qualquer competência, apostaram no escândalo, no vexame e no afrontamento às instituições e às leis o tempo todo, cometendo toda a sorte de crimes, achando que a popularidade, que os likes e os views seriam suficientes para que eles ficassem não imunes, tivessem sua imunidade parlamentar, mas fossem impunes de crimes, pudessem cometer toda a sorte de crimes contra a nação brasileira. Isso não daria nada, porque eles sempre manipulariam a opinião pública para tentar tirá-los da cadeia. Pois é, ledo engano da Carla Zambelli, que vai amargar uma boa temporada na cadeia, assim como Jair Bolsonaro, que provavelmente deve ser condenado até o final do ano, e também ficar uma boa temporada preso, e que provavelmente, inclusive, ambos devem ainda, durante esse período em que estiverem presos, vão ficar voltando de vez em quando para novos julgamentos, porque essa gente deitou e rolou no poder. Em nenhum momento tiveram o mínimo de comportamento decente, civilizado e de respeito às leis, às instituições, e o resultado está aqui. Vão em cana, vão amargar a cana e vão amargar o esquecimento dessa turma que eles apostavam tanto, acreditavam nos seus seguidores, nos seus likes, e o que eles vão colher no fundo de suas vidas é o esquecimento no fundo de uma cela e cada vez mais ressentimento. Carla Zambelli, que como a gente vê está sendo condenada aí por conta do esquema do hacker, achou engraçadinho no meio de uma eleição contratar um hacker para invadir o sistema de justiça do Brasil e fazer piadinhas. Pois é, piadinha que está custando muito caro para dona Carla Zambelli. Agora, o exemplo da Carla Zambelli também deveria servir para tantos outros que não aprendem que popularidade, apoio popular, likes, não é salvo-conduto para cometer crimes e uma hora cai do cavalo. Em especial o seu Nicolas Ferreira, que vai colecionando algumas condenações, a maioria delas doendo no bolso, mas não duvide, é um dos que, ao transgredir a lei o tempo todo, espalhando mentiras que causam prejuízos milionários e estabilizam o país o tempo todo, como fez no Pix, como agora volta a fazer para tentar defender a quadrilha bolsonarista que se instalou no INSS para bater a carteira de aposentados, vai colecionando um monte de crimes e no momento certo, assim como a Carla Zambelli, vai começar a ter que pagar pelos seus erros, independente de quantos votos teve, de que quanto apoio tem, de quantos likes tem. Porque a justiça não é medida por likes, mas se você transgride ou não transgride a lei. Até porque se a gente fosse medir por popularidade, o sistema já colocou atrás das grades até o presidente Lula, o homem com certeza mais famoso do Brasil, mais querido do Brasil, e que, pasmem, prenderam o cara sem ter prova nenhuma. Aquele canalha do Sérgio Moro condenou ele, isso está no processo, por atos indeterminados. Já pensou você ser condenado por atos indeterminados? Ou seja, traduzindo, eu não sei o que você fez, mas eu acho que você fez alguma coisa, então você vai ser condenado. E trancaram Lula quase 2 anos na cadeia para poder criar as condições para um Bolsonaro se tornar presidente da República, instalarem uma cleptocracia que saqueou os cofres do Brasil, mergulhou o Brasil em crise em cima de crise, dividiu os brasileiros, levou quase 1 milhão de brasileiros para vala, ou seja, para o túmulo por conta da má gestão da Covid, por mentira em cima de mentira, e essas canas que começam agora a pagar na justiça, é só o começo do resultado do barbaridade que essa gente produziu e continua produzindo no Brasil, porque essa gente não aprende. A gente viu essa semana, mais uma vez, eles cruzando o Rubicão, tentando pressionar as instituições com leis inconstitucionais para salvar a pele de seus bandidos. Portanto, gente que não aprende nem com segundas e terceiras chances, só atrás das grades para poder refletir. E eu acho que a maioria, inclusive, mesmo depois de cumprir anos de pena, vai sair ainda mais ressentido e com potencial de voltar a cometer crimes. Porque são criminosos inveterados, gente que fracassou em tudo na vida e viu na política e na mentira uma chance de aparecer. Portanto, eu não tenho esperanças que uma Carla Zambelli possa melhorar. Tanto que mesmo depois da virtual condenação que ela teve de 5 anos e 3 meses, que está aí só na iminência do voto do amigão Cássio Nunes, ela continua em suas redes sociais espalhando mentira, incitando as pessoas o tempo todo, provocando as instituições, sempre desrespeitando a lei, ou seja, demonstra que não aprende com os erros, mesmo tendo sido abandonada por seus líderes, porque é exatamente isso que inclusive vai acontecer com todos eles. Eles, depois que forem para a cadeia, pode até ter um burburinho no começo, mas serão esquecidos, abandonados lá. Como foram tantos outros abandonados pelo caminho pela direita. A se vir Aécio Neves,
Fernando Henrique Cardoso, Collor, enfim, essa turma toda vai ficando por devido. Só que no caso do Collor, mesmo levando mais de 30 anos para ele enfim encontrar com a justiça e ser condenado aí pra cadeia, saiu com uma semana porque ele ainda era daquela elite. Ele é fruto daquela elite que sempre dá o seu jeitinho de fugir. Mas Carla Zambelli, Bolsonaro, Nicolas e tantos outros espertalhões, Ramalho, não tem essa cobertura de ter vindo de origem quatrocentona roubando o Brasil. Não, é espertalhãozinho novo, fusíveis a serem queimados pelo próprio sistema, pela própria direita. E não duvide, vai acontecer isso com a Zambelli e com todos os outros, em especial com esses que hoje espalham aí toda sorte de fake news sobre PIC, sobre a fraude que o Bolsonaro montou dentro do INSS e tantas outras, sempre debochando da justiça e peitando como se eu tenho seguidores, quero ver se você tem coragem de me pôr em cana. Não duvide, Carla Zambelli fez quase 1 milhão de votos e vai em cana. Tantos outros, Dilma Rousseff foi empichada sem provas com mais de 50 milhões de votos. O presidente Lula, o homem mais popular desse país e que mais realizou por esse país, também foi preso quando o sistema achou que podia, era o momento de tentar descartá-lo. Portanto, vocês que não fazem nada da direita, que só estão ali de chupim para ajudar os ricos a explorarem o nosso país, não pense que vai ter gente estendendo a mão para vocês. E você, o que pensa a respeito? O que você acha da Carla Zambelli estar abrindo a porteira para muitos bolsonaristas, em especial o Bolsonaro e outros novatos como o Nicolas Ferreira, que provavelmente, além de estar colecionando condenações pecuniárias, daqui a pouco vai começar também, supostamente, a colecionar condenações na justiça penal e uma hora a casa cai para esse sujeito também. Grande dia, gente. Xandão e Flávio Dino acabam de votar para condenar a espanholeta Carla Zambelli a 10 anos de prisão. A acusação é orquestrar ataques ao sistema judiciário e inserir dados falsos. E o hacker Delgatti pegou 8 anos de prisão. Então já são 2 votos, faltam mais 3 ministros. O Zanin, o Luiz Fux e a Carmen Lúcia. E também os 2 são condenados a pagar 2 milhões de reais de indenização, gente. E ela, quando terminar, né, esse processo todo, perderá o seu mandato. Eu fico muito feliz vendo esses golpistas que agora estão sendo julgados e penalizados pelos crimes que eles cometeram. Então me fala aqui se você também ficou feliz com essa notícia, ou se você acha que deveria passar batido e que ela pode fazer o que ela quer, inclusive sair armada, né? E ficar por isso mesmo. Eu acho que não, ela tem que pagar pelos crimes que cometeu. Ela, Bolsonaro e todos os outros aí que estão envolvidos também no golpe do dia 8 de janeiro. Por ter invadido o CNJ junto com aquele hacker Delgatti. Presta atenção, fica ligado na notícia, porque a minha referência de pesquisa é no site do Poder Dado. Moraes vota para condenar Carla Zambelli a 10 anos de prisão. Ela é a mentora da situação, segundo as investigações da Polícia Federal. E o Delgatti pegou 8 anos de prisão. Vamos à notícia que o bicho tá pegando. Começa a compartilhar aí e engaja comigo aqui no canal. Presta atenção, fica ligadaço, porque tá pegando fogo o julgamento da Anabelle. Vamos lá. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou nesta sexta-feira, que é hoje, dia 9 de maio de 2025, para condenar a deputada Carla Zambelli, PL de São Paulo, a 10 anos de prisão. A primeira turma da corte começou a julgar no plenário virtual a ação penal na qual Zambelli e o hacker Walter Delgatti são réus pelos crimes de invasão ao sistema de computador e falsidade ideológica. Fica ligado aí. De acordo com a acusação da PGR, Procuradoria-Geral da República, a congressista comandou a invasão do sistema da CNJ, Conselheiro Nacional de Justiça, para emitir um mandato de prisão de Moraes, como se ele mesmo estivesse determinado a própria prisão. Moraes ainda votou a favor da perda do mandato da Zambelli, que deverá ser declarada pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. O magistrado também determinou a inexigibilidade da deputada por 8 anos. Não somente isso, mas também aquele deputado, 2 deputados, né? O Tiririca e o Paulo Binis. Eles vão perder também o mandato deles, porque eles só foram deputados de acordo com o coeficiente, a aba da Zambelli. Presta atenção, vamos continuar aqui que o bicho está pegando. Abre aspas aí, vem a cereja do bolo agora. Na hipótese do período da prisão definitiva do parlamentar a ser cumprido em regime fechado, ser superior a 120 dias, a condenação criminal acarretará a perda do mandato parlamentar, independentemente da deliberação do órgão legislativo no qual o réu faça parte, declarou o ministro. Em seu voto, Moraes explicou que o artigo 55 da Constituição, a perda de mandato no caso de prisão de um congressista dispensa o debate legislativo e a mesa diretora da Casa deve apenas homologar a decisão.
Congresso não vai decidir nada, eles só vão homologar a decisão, e ela vai perder o mandato dela. A congressista Edelgatti, que foi condenada a 8 anos e 3 meses de prisão, ainda deverão pagar 2 milhões em indenização por danos materiais e morais coletivos. O valor deve ser destinado a um fundo gerenciado por um conselho federal ou por conselhos estaduais do Ministério Público para reconstituir os bens lesados. Os ministros da primeira turma ainda precisam votar sobre a condenação dos réus e podem modular as penas. A sessão virtual termina às 23h59 de 16 de maio. Finalizado o julgamento, as defesas ainda podem recorrer. Galera, é o seguinte, tem que ser condenado. Ela fez um crime ali que, sinceramente, para incriminar um ministro do STF, que agora está levando lapada no corpo. Curte, comenta e bota para compartilhar esse vídeo. Essa plataforma aqui está mexendo no algoritmo, principalmente para os vídeos da esquerda não subirem. Eles mexem no algoritmo, né? Mas a esquerda está crescendo sim. Tamo junto, galera.